Se eu não gostar de pessoas preconceituosas, eu estarei cometendo discriminação? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre injúria racial e crime de racismo. Se relaciona com esses fatos aí infelizes que a gente teve lá em Charlottesville, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, aquele desfile dos supremacistas brancos. Acha que existem raças e acha que algumas pessoas são inferiores às outras só por causa da cor dos olhos ou da cor da pele. Bom, o primeiro detalhe que eu gostaria de ressaltar é que tanto a Constituição americana quanto a Constituição brasileira, elas garantem a liberdade de expressão. Só que lá nos Estados Unidos, a liberdade de expressão ela é praticamente absoluta. E enquanto no Brasil, a liberdade de expressão ela encontra algumas limitações, tanto dentro da própria Constituição, como a questão da dignidade da pessoa humana, e também em algumas legislações inferiores. E nós vamos falar especificamente no Brasil de dois crimes que existem, as pessoas confundem muito, que é a injúria racial e é o crime de racismo. Eu sei que é até absurdo a gente falar isso, mas o direito ele é uma ferramenta que regula as relações das pessoas. O direito ele não altera a natureza intrínseca das coisas. Ele não pode, sei lá, revogar a lei da gravidade. Eu sei que soa absurdo eu falar esse tipo de coisa, mas existem outras situações em que o direito ele acaba entrando em algumas searas e acaba legislando, acaba estabelecendo regras que vão contra a própria natureza intrínseca das coisas. Esse é o caso, por exemplo, da legislação em outros países que criminalizam a conduta homossexual ou então submetem algumas pessoas ao regime de escravidão e por aí vai. Ele tem que se mostrar como uma ferramenta e se adequar à nossa realidade. E a nossa realidade é o quê? É de um país, infelizmente, preconceituoso. Se o direito ele não cria essas novas situações fáticas, ele se adapta às situações existentes, a nossa legislação ela está, digamos que, em sintonia com alguns outros dados de algumas outras ciências. Por exemplo, a própria biologia. Ela traz o conceito do que são espécies e do que são raças. Raças, para a biologia, são subespécies. E tanto a biologia quanto a genética, elas são bem claras. Não existem raças humanas. O código genético humano de um afrodescendente e de um caucasiano lá do norte da Dinamarca, eles são 99,995% iguais. Eu sei que é uma analogia tosca, mas imagina que em 80 quilos de alguma substância, apenas 4 miligramas dessa substância não vai ser igual a de outra. É uma diferença absurdamente pequena, desprezível, são apenas algumas adaptações morfológicas em razão da incidência do sol, em razão da incidência de vento e outros fatores que não nos tornam espécies diferentes. Pelo contrário, nem subespécies diferentes. Para você ter uma ideia, o cão e o lobo que vive lá nas florestas, nas tundras, são a mesma espécie e são subespécies diferentes. Então tá vendo a diferença entre uma subespécie e outra, entre uma raça e outra, é muito grande. Então se não existem raças diferentes, é óbvio que o direito ele não pode incentivar o racismo, ele não pode incentivar nenhum tipo de supremacia, nenhum tipo de guerra, de conflito entre pessoas que são apenas etnicamente diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhes históricos, até para o vídeo ficar um pouco mais rápido, mas assim, vou mencionar apenas algumas legislações anteriores que serviram de base para essa legislação nova. Lá na época do Império ainda a gente teve a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei sancionada pela Princesa Isabel, que ela dizia que todas as crianças que nascerem de mulheres escravas seriam livres. Logo em seguida a gente teve uma outra legislação aprovada que ficou conhecida como a Lei do Sexagenário ou Lei de Saraiva-Cotegipe, alguma coisa nesse sentido. Era uma lei que dava liberdade a todos os escravos maiores de 60 anos. E em 1888 finalmente a gente teve a Lei Áurea. Todas essas leis elas foram muito importantes em suas épocas, mas elas não foram devidamente estudadas, elas não foram devidamente implementadas. E isso gerou um problema social muito grande entre a população negra, que em sua maioria era escrava. E é óbvio que a sociedade continuou discriminando eles por muito tempo. Até que em 1951, a Lei 1390, ela transformou a prática de racismo em contravenção penal. Ou seja, a prática do racismo era tão grave quanto o camarada que fica ligando som alto aqui de vez em quando e interrompendo a gravação desse vídeo. E somente em 1988, no centenário da Lei Áurea, que foi proposta uma lei, que foi aprovada no ano seguinte, 1989, que estabeleceu que a prática de racismo seria crime. Em 1997, o Código Penal, que tem um capítulo específico sobre os crimes contra a honra,
Ela acrescentou no artigo da injúria, que é o artigo 140, um terceiro parágrafo que ela qualifica, ela torna o crime de injúria um pouquinho mais grave se ele for com pretexto racial. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, sobre o que são esses dois crimes especificamente. Como eu disse, o Código Penal ele tem um capítulo específico que é dos crimes contra a honra, e nesses crimes ele prevê 3 tipos diferentes de crime, que é a calúnia, que consiste basicamente em você falar mal de alguém atribuindo àquela pessoa uma conduta criminosa. A difamação é a famosa fofoca maldosa, em que você fala mal de uma pessoa, fala mal da honra dela para outros, mas não necessariamente está atribuindo um crime para ela. E por fim nós temos a injúria, que é o xingamento, é você xingar, você ofender diretamente uma pessoa, a honra daquela pessoa, e neste crime de injúria, uma lei de 1997 acrescentou um parágrafo específico lá no Código Penal, que se essa injúria ela for proferida com base em elementos discriminatórios de cor, de raça, de sexo, de deficiência, de idade ou de proveniência de regiões nacionais, porque até isso as pessoas conseguem criar como argumento para discriminar, é um absurdo, você estaria cometendo o crime de injúria racial. Então é muito fácil você, por exemplo, lembrar do caso daquela menina lá do estádio que xingou o goleiro de macaco. Aquilo é uma injúria racial. E por fim nós temos a Lei 7.716, que é a lei que estabelece o crime de racismo. Na verdade são diversas condutas que estão lá elencadas, que estão tipificadas, né, que ofendem a dignidade, ofendem a honra, mesmo sendo silenciosa, ou mesmo não ofendendo diretamente, ou mesmo não xingando as pessoas. Então, por exemplo, é considerado crime de racismo impedir uma pessoa, por exemplo, de entrar num cinema, num shopping, numa loja, num restaurante, num hotel, por causa da cor ou da raça ou de qualquer outro motivo discriminatório. É crime você impedir uma pessoa de usar o elevador social por causa da cor dessa pessoa. Então essa lei, infelizmente, ela é extremamente necessária no país em que nós vivemos. A gente tem muita gente preconceituosa e ainda, por incrível que pareça, a gente tem muita gente que nega a existência do preconceito. E as pessoas até querem, às vezes, inventar teorias aí de preconceito reverso, de racismo reverso, de racismo, sabe, contra branco. Gente, não existe racismo contra branco. Você vê aí apresentador falando, ai, de palmito, cacete, cara. O cara nunca deixou de ganhar um emprego, ou o cara nunca deixou de ser beneficiado por alguma coisa por causa da cor da pele. Você ser zoado por causa disso pode até ser uma injúria. Mas racismo, cara, não existe racismo contra a pessoa branca. Isso é um absurdo. Eu não conheço nenhum caso de uma pessoa branca que tenha sido preterido em qualquer coisa somente porque ela é branca. Eu mesmo não me sinto nem sequer qualificado para falar sobre preconceito, porque por mais que eu seja uma pessoa empática, por mais que eu tenha a capacidade de me colocar na pele das pessoas, é difícil você saber realmente o que é viver na carne um preconceito, uma discriminação racial. A maioria dos países, inclusive o Brasil, felizmente não trata a liberdade de expressão com essa liberdade ampla. As palavras, elas ferem. Ela pode ferir a honra, ela pode ferir a dignidade, pode levar uma pessoa a ter uma depressão, a pessoa a se matar, a pessoa a desistir de várias coisas na vida. Então, se as palavras ferem tanto quanto os punhos, é preciso que você puna as pessoas pelo que elas falam também. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido bem a diferença entre injúria racial e racismo. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todo o material e a bibliografia desse vídeo. Vou deixar também um link para o artigo que eu escrevi lá para o Medium, para o Ciência Descomplicada. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, curta. E se você quiser que mais pessoas compreendam essa diferença, compartilhe o vídeo. É isso. Até a próxima.